Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Odício Marangeli. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação assertiva. Vamos ver o que é isso, formas de comunicação, as figuras de linguagem, as figuras que intermeiam uma comunicação assertiva. Nos comunicar, a gente sabe desde sempre, desde que o ser humano existe, ele tem criado várias formas de se comunicar. A gente vai ver algumas formas mais atuais, é claro, mas de forma mais assertiva. Espero que gostem aí do conteúdo. Então vamos lá. Comunicação assertiva. Comunicação assertiva se refere à capacidade de qualquer indivíduo expressar seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões, emoções de maneira direta e de fácil compreensão. Então nós temos alguns personagens dentro dessa cadeia de comunicação e a comunicação, ela precisa ser muito clara para que as pessoas entendam. Eu botei umas figurinhas aqui, um falando em linguagem cada vez diferente, então, de cada país diferente aqui, é, falando em um idioma, e se a gente não conhece o outro idioma, automaticamente a comunicação não vai ser assertiva, ninguém vai se comunicar. A gente costuma citar muito a Torre de Babel, que mesmo quem não tem uma intimidade ou um conhecimento maior bíblico já ouviu falar da Torre de Babel. E uma das formas que atrapalhou a construção, a finalização da construção da Torre de Babel foi que, como vinham muitas pessoas, precisavam de muita gente para trabalhar, começaram a se desentender justamente na comunicação. Então, sempre o homem inventou formas de comunicação, seja por desenhos, seja por sinais, por criptogramas, então códigos, tem várias formas de se comunicar, e o homem vem trabalhando isso de tempos em tempos, e a ideia é que algumas pessoas entendam, outras não, em outro formato é importante que todos entendam. No nosso contexto hoje, é que o quanto mais pessoas entenderem o que nós estamos falando, a forma que estamos nos comunicando, nos expressando, ela precisa ser mais clara, mais objetiva, mais direta, usando as ferramentas mais apropriadas para o tipo de comunicação. Então vamos lá para algumas figuras aqui. A gente tem o locutor, que aqui está quem está emitindo a mensagem, o conteúdo dessa mensagem, o que está dentro dessa mensagem, os códigos, ali a importância, a urgência, tudo isso a gente tem que prestar atenção quando a gente está querendo ser assertivo na forma de se comunicar. Então, o canal, qual é o canal? O meio que você vai usar para chegar a uma outra figura, que é o interlocutor ou receptor dessa mensagem. Então, a gente tem a interação, que é a conversa, que pode ser a resposta dessa mensagem enviada. Então, pode ter um formato aí formal, informal, pode ser por figura de linguagem, por gestos. Então, tem inúmeras formas de ser assertivo. E quando isso não acontece, quando essa forma de comunicação não é assertiva, a gente acaba tendo vários problemas. Eu coloquei uma outra figura aqui, que vem falando justamente de meios aí de mensagens. Então, pode ser por sinais, por gestos, por sons, por cores, palavras escritas, palavras faladas, desenhos. Então, a gente tem embaixo o canal, que é da comunicação, que você vai usar para chegar, que o emissor vai utilizar para chegar no interlocutor ou no receptor. A gente vai ter dentro do meio ou do canal de comunicação o código ou a mensagem que a gente quer enviar. Então vamos lá, a gente tem aqui embaixo cartas, computadores que podem ser envio de e-mail, de mensagem instantânea. Temos o telefone, temos rádio, temos revista, papel. Então tem muito meio de comunicação
que a gente sabe usar. Agora, você sabe como usar da forma correta quando você tem uma mensagem que você manda pelo WhatsApp, por exemplo, e manda uma mensagem e quer que a pessoa te responda na mesma hora. Se for informal, se não tiver urgência, beleza, tudo bem. Mas se for uma mensagem que precisa ser passada de imediato, ligue. Pega o telefone, ligue, vá até a pessoa se ela estiver perto. Então, você vai facilitar a interação, vai levar o conteúdo que é urgente de uma maneira mais rápida. Concordam comigo? Então, se você tem uma mensagem que ela é formal, que é um comunicado formal, você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Não, você vai formalizar por e-mail, ou você vai fazer uma carta escrita e enviar por AR, por exemplo, que é uma carta registrada que você vai receber o retorno que aquela mensagem foi entregue. Então, tem várias formas. Se ela é formal, utilize o e-mail, utilize uma carta formal, registrada. Se é informal, use outros meios, mande mensagem por WhatsApp, mensagem de texto, código, sinal de fumaça, mas você precisa saber o tipo da mensagem. Ela pode ser escrita pelo WhatsApp com abreviações? Nem sempre. Às vezes as palavras nesse sentido ali, elas não têm emoção. Se você não põe ênfase numa palavra, se você não põe é, sentido ou sentimento naquela palavra, ela pode ser interpretada de várias formas. Então, se há possibilidade de ser mal interpretada uma palavra, ligue, converse, vá até a pessoa, entregue a mensagem pessoalmente, saiba utilizar os meios corretos. Tem algumas respostas de e-mail, por exemplo, que são muito usuais, mas muitas vezes, se ela é formal, muitas pessoas não gostam de receber daquela forma. Por exemplo, o For Your Information. Muita gente não gosta porque muita gente nem sabe o que é aquilo. Então, está mandando dizer que é para sua informação, para o seu conhecimento, mas a pessoa não conhece nem a sigla, nem fala inglês. Isso vai ser uma comunicação assertiva? Não. Ah, você usa att.t no final. Muita gente não sabe o que está querendo dizer ali no final. Mensagens de texto ou WhatsApp hoje, nós temos a mania, o costume de abreviar muitas palavras, e as pessoas mais antigas, por exemplo, que não têm costume de usar serviço de mensageria instantânea, como é o WhatsApp, eles não vão saber o que quer dizer aquilo ali. Então, para tudo, você precisa ter formas de enviar a mensagem e que o outro entenda a mensagem. A ideia de comunicação assertiva é um falar e o outro entender e vice-versa. Se isso não acontece, a mensagem perdeu todo o sentido. Se eu estou falando e o interlocutor, o receptor não está entendendo, se eu estou escrevendo e o interlocutor não está entendendo o que eu estou escrevendo, perde todo o sentido. Eu costumo usar muito com os colegas de trabalho a expressão: descreva um procedimento que a sua avó, seu avô, vai ler e entender o que está escrito ali. Se eles entenderem, qualquer um vai entender. Mas muitas vezes a gente coloca nesse procedimento o que está subentendido para nós. E a pessoa que pega aquele procedimento e vai fazer, ele não sabe. Então o documento perdeu toda a validade. Todo o tempo que você demorou para escrever aquele procedimento foi em vão, porque a mensagem não foi entregue. Então nós temos vários meios de comunicação, nós temos várias formas de interpretação, e para cada público, para cada receptor,
há um tipo de mensagem e há um tipo de canal de comunicação, um tipo de código que você precisa usar de acordo com quem vai receber. A gente usa hoje em dia muita criptografia e a gente precisa da chave de criptografia. Se a pessoa não tiver a chave, ela não vai ler. Na comunicação é a mesma coisa. Se a pessoa não tiver, não souber o que você está querendo dizer, não for claro para ela, a comunicação não vai ser assertiva e vai gerar o quê? Ruído na comunicação. Já vi interferência de telefone, interferência nas televisões antigas que ficavam chiando. Isso é ruído. O ruído na comunicação é a mesma coisa. Se ela não é assertiva, se ela vai dar margem para dúvida, para interpretação, então ela não foi assertiva, ela não foi direta, ela não foi boa. A gente hoje está voltando aos tempos das cavernas, né? Que a gente está usando um monte de desenho, que são esses carinhas aqui, ó. Esse emoji aqui, eu não sei nem se é assim mesmo que fala. Então, a gente está usando esses desenhos, a gente, em várias partes da nossa comunicação via WhatsApp, a gente coloca abreviações e coloca desenho. Ah, é uma carinha triste, uma carinha feliz, um joinha para baixo. Todo mundo, será que sabe o que cada carinha dessa quer dizer? Todo mundo, será que sabe interpretar essa linguagem com esses emojis? Não sei. Então, se você tiver dúvida que a pessoa que está do outro lado vai interpretar corretamente aquilo ali, não mande. Escreva, ligue, mande uma mensagem de áudio. A gente tem inúmeras formas de comunicação. Aprenda a entender o lado que vai ser o receptor ou o interlocutor dessa conversa, dessa mensagem, para que você saiba o tipo de mensagem enviar. Senão, ela perde todo o sentido. Querem ver uma coisa? Eu vou passar mais um slide aqui e vou mostrar uma coisa para vocês. Ainda se tratando de comunicação assertiva e de desenhos, voltando ao tempo das cavernas e a interpretação de cada desenho desse, de cada emoji desse. Então, nessa semana, a Patrícia Peck soltou um comunicado dizendo: cuidado com o emoji que você usa. Então, a reportagem era: em 2021, o agricultor Chris Asher foi solicitado por Kent, sei lá o sobrenome ali, comprador de grãos, para firmar um contrato de venda de 87 toneladas de linho. Nas conversas via aplicativo de mensagem, Asher fez um joinha como resposta, está ali o símbolozinho, confirmando o recebimento da mensagem. Mas o outro alegou que ele acertou o acordo. E assim começou o desentendimento de uma conversa profissional baseada no emoji. Diante disso, o impasse dos dois, resolveram recorrer a um tribunal de justiça no Canadá, e o juiz destacou que Astor já tinha sido parceiro, e em outras ocasiões haviam sido suficientes mensagens curtas. Eles já tinham o costume de conversar com mensagens curtas, tipo ali: ah, isso aí parece bom, ah, ok, sim, né? Aceitar respostas monossilábicas, curtinhas, e já tinha o costume disso. Pela interpretação do juiz, o joinha é empregado para expressar consentimento, aprovação, incentivo em comunicações digitais. Como todas as transações já haviam sido concluídas mesmo com respostas breves, o juiz proferiu no dia 7 de julho de 2023, semana passada, que o emoji joinha confirmou um acordo legal entre as partes. Então, o vendedor e o negociador de grãos teve que firmar o contrato baseado numa proposta e numa resposta de um joinha que o cara que estava vendendo não entendeu como confirmando ou fechando o contrato, firmando o contrato, mas a outra parte entendeu e o juiz proferiu a sentença a favor
do comprador. Então, a gente vê que o ruído na comunicação, a falta de interpretação ou a forma errada ou o mecanismo errado de comunicação fez uma das partes aí tomar prejuízo ou entender que não estava fazendo um bom negócio simplesmente por um erro de comunicação ou um ruído na comunicação. Então, muito cuidado com o tipo de veículo, tipo de mensagem. Para cada tipo de público, um tipo de mensagem, para cada tipo de interlocutor, um tipo de código e um canal de comunicação diferente. Mensagens informais, mensagens que não precisam de interpretação e que não é urgente, pode mandar para o WhatsApp. Mensagens que podem dar duplo sentido, não dar ênfase a alguma palavra ou dar outro sentido àquela palavra, ligue, coloque emoção nas palavras, expresse exatamente o que você quer dizer sem dar margem para a interpretação da outra parte. Se for uma mensagem formal, formalize por e-mail e, se quiser que a pessoa veja ainda mais rápido, ligue para a pessoa e avise, estou mandando um e-mail sobre isso, isso, isso. Se você tiver uma dúvida, me procure, me ligue. Então, comunicação, ela precisa ser assertiva, ela precisa ser entendida pelo receptor, senão ela perde todo o sentido. Então, é isso que eu tinha para mandar para vocês hoje. Então, espero que tenham gostado aí do assunto. É um assunto bem corriqueiro, mas que faz todo sentido, principalmente nos meios corporativos, que pode gerar algum ruído como esse, que o joinha foi entendido como uma afirmação e levou aí a um desentendimento entre as duas partes, o locutor e o interlocutor, trazendo ou o entendimento de prejuízo ou perda por uma das partes. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui e por me acompanharem nos demais vídeos também. Espero que tenham gostado. Comentem aí nos comentários, mandem mensagem por e-mail, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, terei todo o prazer em respondê-los, ok? Vamos fazer essa comunicação ser bem assertiva. Beleza? Obrigado por estarem comigo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!